Tá gravando. A palavra é sua, Nadine. Obrigada, Priscila. Tá todo mundo me ouvindo bem? O tom de voz tá bom? Primeiro agradecer vocês, né? Agradecer o convite da Priscila, da plataforma, e agradecer, sobretudo, estou vendo várias amigas aqui, amigos, a Sandra, tá aí, Ana Paula, Andréa, Alberto, Júlia Borges. Então, eu fico muito feliz. Tem outros aqui eu não vou abrir, senão eu vou me atrapalhar aqui na minha apresentação, mas muito obrigada, porque eu sei que a gente está em casa, mas uma sexta-feira à noite eu vou tentar, né? Embora o tema seja muito triste, eu vou tentar tornar mais agradável, assim, porque eu acho que a gente tá precisando conversar, né? E essa aula, esse convite que a Priscila fez, eu aceitei, é um jeito de conversar. Então eu vou falar um pouco do que foi. Eu tô ainda muito tocada pela experiência que eu tive de ficar mergulhada nessa pesquisa nos últimos anos. Então não sei quem aqui já vivenciou pesquisa acadêmica, trabalho científico, mas a gente tem um momento que a gente fica um pouco, né, destrambelhado mesmo, porque não é difícil ordenar, é difícil organizar as coisas. Então eu vou tentar transmitir para vocês um pouco do que foi o resultado dessa pesquisa que eu fiz. E aí a gente tem uma conversa, sabe? Vai ser uma aula meio contando causos aqui, porque a ideia também é, eu queria estar junto com vocês, eu queria estar numa sala com um cafezinho, uns biscoitinhos. Era isso que eu queria, uma cervejinha, um vinhozinho, mas não dá. Então eu vou tentar tornar essa sexta-feira um pouquinho melhor. Obrigada de novo. O título da palestra, ele já dá conta de mostrar um pouco do que foi a pesquisa, né? Assim, o que tem por trás do que eu falei, que é esse comando de esquecimento, a gente começa a se dar conta, pelo menos na história recente do país, da capacidade que o Estado brasileiro tem de roubar as nossas lembranças. E nós vamos evoluindo, crescendo, enfim, nos formando, nos informando, adquirindo cada dia mais conhecimento, mas infelizmente assim essa capacidade pública, né, estatal, de aniquilar com a nossa memória e de uma maneira proposital, é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então eu vou falar um pouco, né, sobre desculpa que eu deixei o celular ligado. Um pouquinho que eu vou desligar o celular, gente. Gente, o microfone, mantém o microfone mudo, por favor. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu chamei de exumação da ditadura, e aí tem um processo muito forte que eu trabalhei, que a gente pode conversar melhor, que foi o processo de exumação do corpo do presidente João Goulart, e aí tem alguns detalhes, algumas coisas específicas do período que foi em 2013, como se deu a exumação do corpo do presidente, a parte pericial, mas tem, sobretudo, essa ideia do comando de esquecimento, que é um comando de esquecimento promovido pelo Estado. Então, é por aí a nossa aula. Eu fiz uma tese e a ideia da tese foi fazer um estudo autoetnográfico. E o que é um estudo autoetnográfico, né? Eu fiz uma pesquisa sobre as políticas de memória e verdade no Brasil a partir dos trabalhos que foram desenvolvidos. Boa parte deles eu pude acompanhar, porque eu trabalhei no governo federal, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no governo da Dilma Rousseff, o governo de 2011 2014, na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão Estadual da Verdade do Rio, posteriormente. Então, são revelações que eu faço na tese, eu trago isso aqui hoje para vocês, que elas fazem parte de dados, de elementos, de experiências de um passado que eu vivi na própria pele, de uma experiência autorreflexiva, e do papel político que eu tive nesse momento em relação a esses temas e ao uso dessa experiência pessoal nas investigações. Então, como pesquisadora e, ao mesmo tempo, sendo ali um ator político naquele momento. E aí o que eu fiz, e o que eu quero dividir com vocês aqui, foi o que eu chamo, e alguns autores da área da sociologia chamam também assim, que é uma sociologia da denúncia. Por isso que a tese, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa em sociologia e direito, né? Que é o curso que a Priscila também está e vários colegas aqui. Então, eu me identifico muito como parte desse estudo ao falar da resistência daquelas pessoas que não se calaram dentro e fora da estrutura do Estado e implementaram algumas políticas de memória e verdade na última década no Brasil. Então, o objetivo foi o objetivo que eu tive ao fazer meu trabalho, e o objetivo hoje de estar aqui conversando com vocês,
é para a gente pensar a necessidade de encontrar junto o sentido da necessidade humana de lembrar, de que a memória ela deve ser interpretada como um objeto de disputa nas relações de poder, em todas as relações de poder que nos cercam. Então, há momentos nas nossas vidas que nós acionamos algumas memórias, do ponto de vista privado, né? Mas também há momentos que nós silenciamos algumas, e todos nós fazemos isso. E tem uma autora que eu usei na tese, na pesquisa, é uma argentina, a Elizabeth Helling, ela fala muito isso. Ela diz que toda narrativa, sempre que a gente vai fazer uma narrativa, seja qual for, isso implica uma seleção, uma escolha. Então, a memória ela é seletiva, né? Decidir o que nós vamos lembrar é seletivo. Mas a memória total, seja do que for, ela é impossível. E, de fato, nós esquecemos algumas coisas, e não, eu vou ser obrigada a falar das mortes por Covid nesse país, nesse momento, mas nós esquecemos algumas coisas para sobreviver muitas vezes. E só que aí tem que destacar uma coisa, que ocorre nos bastidores desse comando de esquecimento que o Estado produz. É muito provável, se cada um de nós, a gente pode pegar isso como exemplo, se nós pegarmos uma foto, que tem na nossa casa, uma foto, um porta-retrato, tá? Um filme, um registro audiovisual, qualquer coisa da nossa infância. Quando a gente vê isso, toca nisso, né? Olha para isso, a gente tende a reviver aquele momento. E daí vem esse exercício, esse direito à memória, a partir de boas lembranças, né? A gente tem fotos nas nossas casas de boas lembranças, de comemorações, de viagens. Não é comum, é muito raro, alguém ter foto de registro de tragédia em álbum de família ou de amigos. Alguém ter foto de um acidente, de uma cama de CTI. A gente não faz isso. Raramente se guarda fotos de momentos trágicos. Não, nós não fazemos isso. E por isso nós não vemos álbuns de velório, cirurgia, acidente, coisas do gênero, na casa de ninguém. Porque, em parte, porque não há um propósito de preservar essas memórias por essas vias. Nenhum de nós quer fazer isso. A diferença é que o indivíduo, eu posso exercer esse direito, mas o Estado não pode. O Estado não pode escolher quais memórias ele vai selecionar e quais memórias ele vai preservar. Não cabe ao Estado eleger quais períodos serão preservados da nossa história, quais serão destruídos, exceto se a gente considerar que essa política do comando de esquecimento é uma regra. Então, esse comando que nos é imposto e revela que isso é uma vontade política. Tem uma vontade política de fazer isso. Porque o Estado ele destrói sistematicamente os rastros e quaisquer pistas para impedir a nossa memória. E aí um bom exemplo, tem aqui colegas, amigos, companheiros que eu sei que viveram a ditadura na pele, um bom exemplo é a não abertura dos arquivos da ditadura militar nesse país até hoje. Então, mesmo diante dessa política do Estado, né, de esquecer, de tirar o nosso direito de lembrar, nós não podemos nos furtar, deixar de observar que a memória das vítimas, as memórias daquelas pessoas que morreram na ditadura militar, que morreram no período democrático e que morrem agora de Covid-19, que é uma grave violação de direitos humanos. Nós ultrapassamos 100 mil mortos. Todos vocês aqui sabem que a ditadura da Argentina, que durou de 76 a 83, 7 anos, desapareceram com 30 mil pessoas. Em 5 meses no Brasil, já são mais de 3 vezes o número de desaparecidos políticos da ditadura argentina. Então, assim, essa memória dessas vítimas, elas têm que persistir. E a prática comum de exterminar a memória das vítimas, seja através do extermínio das próprias vítimas, porque se matam as pessoas para matar as memórias dessas pessoas, e aí nós deixamos de falar disso para não sofrer. Mas nós não podemos confundir, e aí é nós, cidadãos brasileiros, pessoas de carne e osso, nós não podemos confundir esquecimento com silêncio. Então, o que a Comissão Nacional da Verdade fez, o que a Comissão Estadual da Verdade do Rio fez, permitiu que algumas pessoas, algumas vozes silentes, algumas pessoas que, algumas delas desde a época da ditadura, desde que sobreviveram à ditadura, nunca mais tinham se encontrado, nunca mais tinham falado uns com os outros, encontrasse um lugar de acolhida para serem ouvidas. Então, isso foi um trabalho que se fez na Comissão Nacional da Verdade e na Comissão Estadual da Verdade. Alguns de vocês eu sei que acompanharam essas audiências, presenciaram esse trabalho. Então, o uso dessa linguagem de testemunho
né, de dar relato, permitiu que nós construíssemos parte desse passado, porque o Estado não quer reconstruir nada disso. Então, se permitiu construir parte desse passado e mostrou, e foi um trabalho que nos mostrou que toda a memória, mesmo a memória individual, a memória singular, né, o eu resgatado em termos de memória, tem um caráter social, tem um caráter de coletivo e pode transformar as coisas. E aí o que nós fizemos, na perspectiva de registro dessa memória, é ver a perspectiva de que sempre é possível, diante das violações de direitos humanos e dessas que estão nos rodeando agora de uma maneira que nenhum de nós imaginávamos que ia acontecer, nós temos o dever de transformar esses casos singulares, individuais, em causas coletivas. Então, é esse pulo, como que um caso, que num primeiro momento ele é tão individualizado, ele pode se transformar numa causa. E essas pessoas que sobreviveram à ditadura, elas transformaram esses casos em causas. E nós temos que nos espelhar nisso para pensar as estratégias de sobrevivência nesse período autoritário que nós estamos vivendo hoje também. Então, as narrativas que eu apresento no estudo que eu fiz, na pesquisa, elas demonstraram que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, ele enfrentou, mesmo que timidamente, esse comando de esquecimento. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil não ter nenhuma abertura com as Forças Armadas para investigar os arquivos. Não foi nada fácil nós termos sugerido, como assessores da comissão à época, como pessoas que estavam lá, assim, por que não ter um minuto de Comissão Nacional da Verdade na Voz do Brasil, sendo que tem um minuto de TCU na Voz do Brasil? Será que não teria sido uma oportunidade do Brasil inteiro, pelo menos um minuto, conhecer, saber que aquele trabalho estava sendo realizado? Por que não permitir que se fizesse isso? E aí vem esse comando de esquecimento permanente e perene nas nossas vidas. Então, essa reconstrução do passado, ela nos mostra que tem sim esse caráter social e coletivo, né? E essas narrativas, elas nos dizem o seguinte: se as Forças Armadas, eles não abriram os arquivos da ditadura. Então, isso é assim, a prova cabal desse comando de esquecimento, dessa autorização para esquecer, né? Para não lembrarmos. E um outro marco fundamental na história recente do Brasil, ao lado da não abertura dos arquivos das Forças Armadas, é a Lei de Anistia de 1979, que ainda está em vigor, que foi concedida a agentes do Estado brasileiro que praticaram torturas. E quando nós falamos em pessoas que receberam essa anistia, nós estamos falando de agentes do Estado, ou seja, pessoas que atuaram em nome do Estado. Graves violações de direitos humanos são aquelas praticadas apenas pelo Estado. Nós, indivíduos, nós não praticamos graves violações de direitos humanos. Quem pratica graves violações de direitos humanos é o Estado. Então, quando agentes do Estado queimam, torturam, estupram, desaparecem, esquartejam e fazem todos esses crimes que foram feitos durante a ditadura militar e seguem fazendo até hoje, porque a lei continua em vigor, ou seja, não houve responsabilização por essas condutas e a tortura nunca foi permitida no Brasil. Mas se permitiu anistiar esses torturadores. E as marcas estão sendo sentidas hoje, sentidas no sentido mais horrível da expressão, né? Por todos nós, sobretudo para a população negra e pobre desse país nesse momento. Então, isso evidencia, né, essa tensão permanente entre aqueles que querem promover a memória, e aí somos nós, que nós fazemos isso no nosso cotidiano, tem gerações que nos antecederam que fizeram isso, aqueles que querem promover a memória e os que querem promover o esquecimento. E é esse embate, e é essa luta no nosso cotidiano que nós temos que enfrentar. A novidade da Lei da Anistia de 79 é que ela anistiou pela primeira vez na história do Brasil, nunca tinha acontecido isso, de ter uma lei de anistia voltada para pessoas que praticavam torturas, porque a tortura nunca foi permitida, e nós temos que conviver com isso. Então, é importante, eu queria lembrá-los disso, porque eu acho que esse resgate recente do que foi a Comissão da Verdade, é importante que a gente traga isso à tona numa conversa como essa. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi responsável por investigar, pela primeira vez na história do Brasil, eu sei que tem muitas críticas em relação ao trabalho da comissão, mas ela foi responsável por investigar os crimes cometidos pela elite desse país. Pela elite política, pela elite jurídica, econômica, militar. Então, muitos de nós que trabalhamos lá na comissão, e eu me incluo nisso, sem dúvida alguma, nesse todo mundo que trabalhou, nós acreditávamos, e aí nós acreditamos, nós somos desse tipo de pessoas que acreditam, né?
Vocês aqui estão aqui agora numa sexta-feira à noite, a gente conversando, a gente acredita, a gente luta, a gente tem esperança. Nós acreditávamos realmente, quando nós estávamos na Comissão da Verdade, exercendo aquele trabalho, que quando terminasse a comissão, com o relatório final, a gente entraria uma nova janela de uma atuação do Ministério Público Federal nas investigações, do Poder Judiciário, já que a Comissão da Verdade ela não tinha como objetivo, e ainda bem que não tinha, eu falo isso tranquilamente, pela composição, pelo que foi, pelo cenário político da época, ela não tinha a capacidade de julgar, ou seja, ela não ia condenar alguém, responsabilizar judicialmente, mas ela ter feito esse levantamento e esse estudo e ter feito esse relatório, isso permitiria que o Poder Judiciário pudesse dar seguimento a uma persecução penal dos perpetradores das graves violações de direitos humanos que foram levantadas. Só que essa expectativa, pessoal, ela revelou-se assim de uma ingenuidade gigantesca, minha e de todo mundo que estava lá, porque nada disso aconteceu. Então, por que também não aconteceu, né? Porque é uma atuação do judiciário, porque houve justamente quando a Comissão Nacional da Verdade termina em 2015, 2016, mais ou menos, que foi o impeachment da Dilma, o golpe, a gente se deparou com uma atuação do judiciário no processo do golpe. O judiciário fez parte do processo do golpe que aconteceu nesse país em 2016. Então, assim, era em cima desse judiciário que nós tínhamos alguma expectativa que eles fossem responsabilizar perpetradores de graves violações de direitos humanos, e nós tínhamos. Então, igualmente, é necessário, do ponto de vista, nós pensarmos que tanto o Poder Judiciário, o Executivo, quanto o Legislativo, eles precisam, e nós precisamos lutar por isso, em todos os lugares que nós estamos, é preciso que se regulamente, e eu estou longe de ser positivista, mas, assim, algumas coisas elas merecem ter essa regulamentação legal, o direito à verdade e o direito à memória no Brasil, porque nós não temos isso na nossa legislação. Se nada ocorreu disso no Brasil até hoje, nada ocorreu, nós temos bons argumentos, eu diria que belíssimos argumentos para entender os recuos, os retrocessos que têm colocado em risco a integridade física e a vida das pessoas que defendem a democracia nesse momento no Brasil. E hoje, 2 anos e 5 meses depois do dia que a nossa amiga, nossa companheira Marielle Franco foi assassinada, junto com o motorista Anderson Gomes. A queima-roupa, dentro de um carro, e esse crime até hoje, assim como os crimes da ditadura militar brasileira, eles permanecem sem responsabilização, nenhum dos mandantes foi responsabilizado até hoje. Então, o enfrentamento a esse ciclo de repetição, ele é um desafio que ultrapassa a nossa existência, e sem o qual as futuras gerações, as pessoas que vierem depois da gente, que nos perguntarem o que vocês estavam fazendo em 2020, essas gerações estão ameaçadas. Então, é nesse contexto que a luta pelo direito à memória, ela é uma luta por sobrevivência, ela é uma luta política, ela é, no fundo, no âmago mais profundo, uma luta de classe. A luta por memória é uma luta de classe. Nós não podemos perder a nossa memória. Então, a promoção dos direitos à memória, à verdade, à justiça, à reparação, todas essas conquistas, todos esses direitos que nós tentamos reunir, fazer, torná-los práticos durante os trabalhos da Comissão da Verdade, é um elemento essencial, central, fundamental para a construção e permanência dos regimes democráticos e para o enfrentamento desse comando de esquecimento. Sem política de memória, sem lembrarmos, sem o direito à lembrança, a democracia se perde. E nesse contexto, nós estamos vivendo isso, sentindo na pele a democracia se perder. Nós temos que pensar como que os desaparecidos políticos da ditadura, por exemplo, e aí não importa se são só os indivíduos, são coletivos, porque foram coletivos também que desapareceram, os povos indígenas, os trabalhadores da indústria têxtil, da indústria metalúrgica, enfim, várias categorias profissionais, os próprios militares que foram perseguidos pela própria ditadura. Eles não destoam, eles não se diferenciam do apagamento das pessoas, dos indivíduos e das coletividades que nós vivenciamos nos dias atuais, através desse comando de esquecimento, promovido pelo Estado em diferentes momentos. E aí tem, há não muito tempo atrás, a empregada doméstica Cláudia arrastada numa viatura da PM, que é um caso que todos aqui vão lembrar, o pedreiro Amarildo, negra,
negro, o menino João Pedro, executado agora durante a pandemia, com o apoio da Polícia Federal, com o delegado que estava conduzindo a investigação do caso depois. Então, assim, essa vivência, esse cotidiano que nos afeta até hoje, é reflexo disso, é reflexo desse comando para a gente não lembrar. E aí nós vamos esquecendo essas mortes, nós vamos esquecendo esses sofrimentos. Então, nós não podemos, e aí isso é uma responsabilidade da minha geração, mas é também uma responsabilidade da geração mais velha do que eu e das que virão depois. Nós não podemos impedir, nós não podemos bloquear o acesso de novos sujeitos na pauta da memória e da verdade e da justiça e da reparação nesse país. Nós precisamos de mais militantes nessa causa. Isso não é coisa do passado. Isso é o que explica as violações de direitos humanos do presente, em vários aspectos. Nós temos que ampliar esses empreendedores da memória nas novas gerações, sobretudo na juventude. Os eventos traumáticos que são registrados, né, tardiamente, eles são formas de reviver as coisas. Então, quando eu falo isso, pensando um pouco também na figura do desaparecido, né, a figura do desaparecido político, daquele que é... Essas pessoas que desaparecem, elas são vítimas do inimaginável. É tão inimaginável, é tão surreal pensar no desaparecimento físico de um ser humano, que nos custa perder a esperança que essa pessoa possa reaparecer. E foi assim que essas famílias viveram décadas, com a esperança de que essas pessoas pudessem... Foi através de um estudo autoetnográfico dessa experiência que eu tinha tido, comprovar a hipótese de que essas investidas estatais, elas não apagam todas as memórias. Por mais autoritário, por mais fascista, por mais desgraçado, covarde, genocida que sejam os governos que nós temos, eles não conseguem apagar todas as memórias. Então, assim, nós podemos transformar esses sentimentos pessoais, aparentemente únicos nessa sensação, em significados públicos, em significados coletivos. É tanto retrocesso atualmente no Brasil que a atualidade, né, a atualidade desse estudo que eu fiz, que foi um estudo sobre o passado, me parece inegável agora. Assim, eu abro o jornal de manhã é força de expressão, porque ninguém mais está abrindo jornal, né? Mas é um jeito de falar. E parece que a gente está na década de 60, gente, na década de 70. É a mesma... as violações são muito semelhantes, assim, e mais refinadas, mais cruéis, mais requintadas, com mais empresas, com mais força empresarial. Então, eu reforço essa diferença entre as memórias, e eu falei isso das fotos, eu queria trazer isso de novo um pouco para a gente poder conversar aqui, a diferença das memórias no âmbito privado e no âmbito público, porque a relação entre o indivíduo e a sociedade é uma coisa que inquieta, que é assim, é o problema para as ciências sociais, né? Indivíduo versus sociedade. O que é uma coisa e o que é outra? Como é que um está no outro, né? Tá dentro, quem está dentro de quem? Só que o que eu escrevi e em breve espero publicar meu livro, e eu quero dividir com vocês, é que nós selecionamos fisicamente, nós temos o direito de fazer isso. O que nós vamos guardar ou não. Isso influencia nas nossas vidas, as memórias que a gente guarda. Então, e influencia do ponto de vista emocional, porque nem sempre nós escolhemos as memórias que a gente vai guardar. Não é tão assim, nossa, que pessoa bem resolvida, ela escolhe as memórias que ela vai guardar, as outras memórias ela descarta e ela vive feliz para sempre. Não. Um bom exemplo de que a gente emocionalmente se afeta pelas escolhas que a gente faz são os nossos traumas. Tem coisas que a gente nunca mais esquece. E nós queremos nos desfazer muitas vezes desses traumas, mas eles passam a ser parte do nosso ser, da nossa existência. Os traumas que eu vivi, as cicatrizes que eu tenho, as cirurgias que eu já fiz, são traumas que são constitutivos do meu ser e fazem parte da minha existência e me identificam como ser humano. Mas o Estado, o público, o Estado, ele tem que guardar todas as memórias, fisicamente, materialmente. Ele não pode dizer que ele destruiu os arquivos da ditadura militar. E quando o Estado faz isso, quando o Estado seleciona a memória e escolhe, isso aqui nós vamos lembrar, isso aqui nós vamos esquecer, ele nega a si mesmo. A gente perde a noção de Estado. Por isso as marcas de um Brasil colonizado continuam tão presentes nessa história que não é lembrada.
A realidade do Estado brasileiro hoje, ela é reflexo dessa perda de memória desse Estado que produz esse comando de esquecimento. Então, esse comando, ele encontra um bom lugar, né? Ele encontra um lugar de conforto, justamente nessa inexistência dos arquivos da ditadura militar. Então, é confortável para o Estado brasileiro dizer que não tem arquivos da ditadura militar. Gente, vocês devem ter. Eu tenho aqui na gavetinha do lado da minha escrivaninha agora. Conta de luz velha, paga, que eu não precisava guardar mais, que eu podia ter rasgado e jogado no lixo, e que estão aqui. Não é possível que eles tenham destruído tudo, que não tenha mais registro. Não é possível isso, não é crível. Só que isso igual não responde ao obstáculo maior, que é intransponível para o Estado. E é por isso que eu falei, não tem Estado autoritário que consiga, não tem Estado genocida, fascista que consiga, independente do decurso do tempo, independente do que vem acontecendo e que nós estamos vivendo na prática, tem uma coisa que eles não conseguem destruir, que é a memória das pessoas e a imprescritibilidade dessa memória, da nossa capacidade de registrar, da nossa capacidade de guardar, de ajudar uns aos outros a lembrar. Então, sem pestanejar, assim, sem dar nenhum vacilo aqui, eu digo, afirmo para vocês, todos os governos, todos, sem exceção, desde a democratização, desde 1985, se omitiram, foram governos omissos em relação a exigir uma resposta das Forças Armadas sobre o que aconteceu na ditadura militar. Nenhum governo enfrentou as Forças Armadas até hoje para a gente saber o que foi aquele período e entender um pouco do que está nos causando tanto sofrimento nos dias atuais. Então, jogar luz sobre essas diferentes hierarquias entre os mortos, entre essas memórias, confirmando essa relação entre esse etnocídio praticado pelo Estado em uma ditadura que foi uma ditadura empresarial militar. Alguns de vocês devem estar acompanhando, senão eu posso também, Priscila, depois passar informações da questão da Volkswagen, que finalmente foi responsabilizada pela contribuição econômica que fez da ditadura militar, em termos de tortura, desaparecimento, de tudo. Tem vários companheiros e companheiras agora lutando para que a Volkswagen faça um memorial em São Paulo pelos trabalhadores que foram atingidos durante a ditadura militar com o apoio da Volkswagen, ou seja, uma empresa internacional instalada no Brasil que pagou e financiou essas torturas, essas mortes, esses desaparecimentos. Então, tem várias questões aí para a gente conversar. Eu estou assim, meio confundindo um pouco aqui, mas queria falar para vocês, e também, gente, tem muito, às vezes esses nossos encontros virtuais, eles ficam um pouco psicológicos, né? Porque também há uma ausência de encontrar as pessoas e poder falar sobre isso. Então, que bom que vocês estão aqui agora e que a gente pode fazer essa troca. Mas eu dediquei a minha pesquisa, o meu livro, já estou encerrando, para a gente abrir aqui para os debates, falar mais algumas coisas. Eu dediquei a pesquisa à resistência do povo indígena Aikeuara. E um dos capítulos da tese eu falei deles. São 4 capítulos. Um capítulo é sobre o povo indígena Aikeuara, que é o povo que resistiu à guerrilha do Araguaia, que sobreviveu à guerrilha do Araguaia. E aí, nesses últimos dias, agora já faz 2 meses, um mais recente, um mês e meio, eu até pedi ajuda financeira para pessoas conhecidas, para amigos. Alguns de vocês que estão aqui ajudaram, fizeram depósito em dinheiro para a aldeia, lá para o pessoal, para os Aikeuara. E aí a notícia triste e trágica, e dá vontade de chorar falando isso, é que as principais pessoas que eu entrevistei, as pessoas que eu entrevistei na tese, que vivenciaram na pele a guerrilha do Araguaia, que foram usadas como escudos humanos para entrar na mata, violentamente espancados, torturados, os indígenas que sobreviveram à guerrilha do Araguaia, não sobreviveram à Covid-19. E todos não, mas praticamente todos os personagens que eu escrevi no capítulo 4, todas as pessoas que eu entrevistei morreram de Covid há um mês. Então, essas mortes dessas lideranças, dessas pessoas que vivenciaram a guerrilha do Araguaia na aldeia Soruí Sororó, todos os que morreram, eles foram anistiados políticos pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, tiveram reconhecida a sua anistia. Foi a primeira vez que a Comissão de Anistia, agora eu não vou nem falar, não tem mais, né? Mas assim, quando tinha, a Comissão de Anistia reconheceu esses indígenas como anistiados pelo que eles sofreram durante a ditadura militar.
E hoje mais de 80% da aldeia, que não tem 500 pessoas, na época da guerrilha tinha em torno de 40 pessoas, está contaminada com Covid-19. E, e é isso, né? É um genocídio. Não tem outra palavra para definir o que está acontecendo nesse país com a população indígena nesse momento. É um genocídio. O conceito de genocídio é esse, no direito internacional. E aí a história vai ter que dar conta disso, né? A história vai ter que dar conta de responsabilizar quem comete crime de genocídio. Então, o que eu fiz na tese foi um estudo autoetnográfico, falando dessas experiências. Óbvio que a minha experiência pessoal influenciou na investigação, e eu não identifiquei os indígenas, usei só personagens do Guimarães Rosa para falar os nomes deles, procurei na bibliografia, na literatura, por medo do que está acontecendo no país nesse momento, considerando a fragilidade da democracia. Outras pessoas que eu falo, e aí eu cito o nome de ex-ministros, de deputados que estavam... Posso falar um pouco para vocês do que foi os bastidores da criação da Comissão da Verdade, quero falar isso também. Todas essas pessoas eu identifiquei, eu disse nome, sobrenome, de Zé Eduardo Cardoso, a Maria do Rosário, a ACM Neto, a Onyx Lorenzoni, quem estava na sessão, quem falou o quê, a deputada Erundina. Aí tem vários personagens públicos aí, parlamentares, pessoas do campo político que nós conhecemos. Essas pessoas estão todas identificadas, com nome e sobrenome. Só que essas pessoas, mesmo sendo pessoas que hoje, né, não estão confortáveis nesse atual cenário, porque a situação é um retrocesso inimaginável, essas pessoas elas podem acionar canais institucionais. Elas podem acionar o Estado, ferramentas jurídicas, contratar advogados, enfim, elas conhecem os caminhos políticos para se protegerem. Só que isso é impensável nos dias de hoje para a população indígena. Então foi por isso que eu não citei o nome desses indígenas. Só por isso que eu não citei. Então, eu dividi a tese, quero falar um pouquinho para vocês aqui como foi. A tese eu dividi, são 4 capítulos, né? Então, no primeiro capítulo eu contei a história da Comissão Nacional da Verdade. Então, o que eu fiz, assim, central foi a construção da comissão, a gênese dela, como que ela nasceu, as disputas, os embates dentro do Congresso Nacional, porque eu estava lá, eu era uma observadora em tempo integral daquilo. E a radiografia interna dos bastidores das discussões que antecederam, né, no próprio Congresso Nacional, no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, é bem interessante, assim, óbvio que não dá para eu ficar aqui falando tudo, mas tem coisas assim, tem situações curiosas, inusitadas. Por exemplo, a gente fez um manifesto de artistas intelectuais que eu fiz a redação com um colega meu, com o Bruno, e esse manifesto de artistas intelectuais, ele rodou o mundo, foi de Noah Chomsky a Galeano, a Paulo Coelho, sei lá, tem de tudo que é tipo de artistas, personalidades, políticos, pessoas famosas, que assinaram esse manifesto para que a Comissão Nacional da Verdade fosse criada. Então, está lá na tese como foi isso, o que estava escrito, quem a gente conversou, como que a gente abordava as pessoas para pedir apoio para o manifesto. Então, tem uma parte assim bonita desse envolvimento de luta política coletiva, que eu acho que são coisas que a gente deve acreditar sempre, né? Como que essas pessoas que são públicas, que são pessoas conhecidas, elas podem ajudar nesses momentos de lutas. Então, tem algumas histórias assim, tem a luta pela aprovação da comissão, as críticas, as disputas internas, os silenciamentos internos, inclusive de membros da própria comissão, pessoas que integravam a comissão que não eram favoráveis à revisão da lei da anistia, ou seja, elas estavam no lugar errado, elas não podiam estar lá, porque não é possível que alguém esteja numa comissão da verdade e ache que a lei da anistia tem que estar em vigor nesse país. Então, tem essas coisas todas são contadas. Falo também da Comissão Estadual da Verdade aqui do Rio, que eu integrei, eu cheguei a presidir a comissão, eu vi que o Pedro está aqui conosco, está assistindo a aula. O Pedro trabalhou comigo na Comissão Estadual da Verdade também, é pesquisador da área. Que bom que o Pedro está aqui, também ele pode contribuir depois com o debate. Aí eu falei um pouco de o que foi a Comissão da Verdade do Rio, né? Os antecedentes, as potencialidades, comparando com a CNV, o que a Comissão da Verdade do Rio fez que a CNV não fez. E aí tem uma questão também que os holofotes da CNV eram muito fortes, né? E na Comissão da Verdade do Rio a gente tinha menos amarras
Então, nós conseguimos avançar um pouco e conseguimos fazer uma comissão que nós estabelecemos fórum de participação popular. Nós tínhamos uma espécie de reuniões mensais, audiências públicas, em que nós falávamos tudo que a gente estava fazendo no âmbito da comissão, as pessoas contribuíam, participavam. Criamos GTs de trabalho, grupos que ajudaram em outras lutas e se somaram à luta do movimento Memória, Verdade e Justiça no Rio de Janeiro, o MVJ. Então, teve o GT DOPS, o grupo de trabalho dos testemunhos, que também o Pedro acompanhou. Teve o grupo de trabalho sobre a Casa da Morte de Petrópolis. Então, a gente teve condições de fazer pesquisas mais fortes. Então, foi bem interessante. E aí, dentre coisas que eu registro na tese, eu acho que essa é a mais forte para falar aqui, eu destaco o depoimento do torturador Paulo Malhães. Eu não sei se vocês lembram, mas ele foi um torturador, enfim, da Baixada Fluminense, e eu tive a oportunidade, né, de entrevistá-lo pessoalmente na casa dele. No primeiro momento eu fui acompanhada de um colega, o Marcelo Auler, que é jornalista e que assessorava a gente na Comissão da Verdade. E foram 3 encontros que eu tive com o Paulo Malhães, 2 com o Marcelo e o último sozinha. E isso mudou a minha vida, assim, marcou muito a minha trajetória, marcou o que eu estava falando aqui de memória, de traumas, porque a narrativa oficial desse torturador, alguém que estava, né, escondido, só que ele não estava escondido, ele desfilou na Beija-Flor, ele era segurança de bicheiro, ele foi assessor de segurança, acho que de Teresópolis, depois da ditadura, assim, todos esses caras, né, essa estrutura miliciana, como eles migravam, como que eles operavam, todos esses caras, eles estão em algum lugar, eles continuam nos lugares, eles nunca saíram desses lugares. Então, assim, é um pouco isso também que eu trago na tese e mostro sobre essa perspectiva. E no caso do Malhães, a contribuição que eu dou na minha pesquisa é uma comprovação empírica mesmo, de ter visto, depois da morte dele, o Ministério Público encontrou documentos na casa dele que confirmavam essas hipóteses, da ditadura empresarial militar, assim, nua e crua, assim, era um negócio, né? Então, sobre ele especificamente, eu queria dizer para vocês que foi muito custoso para mim escrever sobre essa entrevista. Logo que eu fiz a entrevista foi mais fácil, mas conforme o tempo passava, cada vez ficava mais difícil lembrar daquilo, cada vez mais difícil registrar aquilo. Então, demorei muito tempo para conseguir falar sobre isso. Eu acho que o tempo da escrita de uma tese de doutorado, para quem faz trabalho, né, a gente precisa também absorver essas dores, absorver essas dificuldades. Se eu tivesse escrito o que eu escrevi no capítulo 2 da tese, logo depois que eu entrevistei, eu acho que não teria ficado bom, assim. E eu acho que ficou bom, agora ficou bom. Não sendo humilde aqui, mas eu acho que ficou bom agora, porque eu amadureci e consegui escrever, consegui encontrar linguagem para um sofrimento que marcou a minha existência também. Então, essa entrevista, ela me colocou frente a frente com um torturador, com um dos responsáveis por esse comando de esquecimento, alguém que chefiou o serviço de inteligência, o serviço de inteligência do Exército. E eu não estava ali. E ele foi o cara que inventou a Casa da Morte em Petrópolis, que organizou, que orquestrou. E eu não estava ali só como uma entrevistadora, como uma pesquisadora. Naquele momento, era a figura de um ator político. Eu estava ali também nessa perspectiva, entrevistando aquele torturador. E no depoimento dele, foram 30 horas de entrevista. A gente está em casa aqui parado assistindo essa aula. Eu já me mexi, gesticulei a mão e me mexi na cadeira e mexi minhas pernas aqui 1 milhão de vezes mais do que ele durante as 30 horas que eu conversei com ele, porque ele não se mexeu, o corpo dele não se movia enquanto ele falava. Ele assumiu sua participação como um dos mentores da Casa da Morte de Petrópolis, que é considerada por ele, né, nas palavras dele, um laboratório clandestino, fora dos espaços militares, uma casa na região serrana que foi usada para torturas durante a ditadura e que nós só tomamos conhecimento da existência dela graças ao depoimento de uma única sobrevivente, a Inês Etienne, que sobreviveu, foi estuprada, torturada, conseguiu escapar do lugar, e se não fosse o depoimento que ela deu na década de 80, já no período de transição,
A Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui do Rio, que na época ainda o Conselho Federal da OAB era aqui, ninguém saberia da existência da Casa da Morte. Essa semana semana passada, eu acho que faz 2 semanas, morreu uma jornalista, Cristina Tchassel, que fez um livro, Beto, que ela fala ela conta a história do desaparecimento do Beto, que era amigo da Dilma, que também foi na Casa da Morte de Petrópolis. É um livro muito bom, eu recomendo a leitura. Mas voltando aqui a falar um pouco do Malhães, né? Então, o que ele falava é que esse laboratório que ele criou era, por ser fora dos espaços militares, permitiu uma atuação mais livre, mais violenta no aspecto psicológico. Então, ele reconheceu a política de desaparecimento das Forças Armadas com a técnica de ocultação de cadáveres. Segundo ele, ele retirava a arcada dentária das pessoas, as pontas dos dedos, todas as coisas, né, mais fácil identificação de DNA, cortava o ventre das vítimas ao meio, antes de colocar as pessoas em sacos impermeáveis. Essas são todas as descrições que ele dava de como ele desaparecia com os corpos. Lançava no rio ou lançava no mar, e aí tinha uma coisa de peso, de colocar um pouco de pedra junto, mas não muito, porque o corpo não podia boiar, mas também não podia afundar, então o rio tinha que levar. Isso, sem arcadas dentárias, sem ponta dos dedos, com o ventre cortado. Então, assim, o que tornava impossível a localização e identificação dessas pessoas. E tudo isso foi dito por ele. Ele falou tudo isso. Algumas pessoas aqui devem lembrar, outras não, também por essas questões que a gente trouxe, né, de que a gente é forçado a esquecer. Isso saiu em capa de todos os jornais, capa de Globo, Estadão, principais jornais do país, da grande e média imprensa. Ele tinha uma fisionomia que lembrava o Saddam Hussein, então as pessoas faziam essa analogia. Isso saiu na capa de todos os jornais. E o que aconteceu depois disso? Nada. 0,0, nada. Não aconteceu nada. Ele foi supostamente assassinado no sítio dele. E a polícia disse que foi um latrocínio, né? Um roubo seguido de morte. Roubaram as armas dele. Curiosamente, logo depois que ele prestou depoimento à Comissão Nacional da Verdade, tá aí a investigação da polícia. Mas, assim, trazer esse exemplo para vocês e contar um pouco disso aqui, nessa aula de hoje, é mostrar, né, comprovar esse comando de esquecimento, assim, como que isso se dá na prática. Um depoimento de um torturador como esse, foi um agente do Estado que veio ao público e reconheceu que fez isso. Isso saiu em todos os jornais. E não aconteceu nada com ele? É o comando de esquecimento imposto, né? E aí, então a tese ela vem assim, ela tem esses 2 grandes capítulos, que é da CNV e da Comissão da Verdade, que eu vou contando essas histórias e mesclando um pouco e comprovando a hipótese do comando de esquecimento. E aí na segunda parte eu falo do processo que eu chamei de processo de exumação da ditadura, que é a partir da morte no exílio do presidente João Goulart. Então eu analiso um pouco os antecedentes do golpe de 64, né, como estava a situação política, os desenhos familiares, as disputas de coisas muito, muito parecidas com as vontades que nós temos de fazer hoje, de frente ampla, de formação de blocos, de esquerda. Tem muitas coincidências, assim, sabe? Uma análise histórica desse período nos ajuda a entender muita coisa. Então, eu faço isso a partir da morte. Ele foi o único presidente, né, a única figura pública que morreu no exílio do Brasil. A família teve muita dificuldade para que ele pudesse ser enterrado à época, isso em 76, e mais dificuldade ainda para descobrir a causa da morte. Então, foram anos de luta da família do presidente Jango para que se fizesse a exumação. E, finalmente, com a Comissão Nacional da Verdade, com o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos à época, se fez a exumação, 37 anos depois. Então, assim, o decurso do tempo, obviamente, ele acaba sendo um problema do ponto de vista pericial, porque passa o tempo, né? Esse tempo que o Estado nos quer que a gente esqueça que existiu, também impede a perícia física, né? A perícia técnica, né? São estratégias desse comando de esquecimento, né? O decurso do tempo é mais uma dessas estratégias. Então, a exumação do presidente João Goulart, para mim, ela foi especialmente significativa desse período da transição brasileira, assim, ter
a gente ter conseguido resgatar um pouco parte de uma memória que estava soterrada, não identificada. Com o tempo, a perícia foi inconclusiva, mas tem um elemento bom nessa inconclusão, que é não foi possível afirmar que ele não foi envenenado. Havia resquícios de substâncias no material analisado que não permitiram que a Polícia Federal descartasse a hipótese de envenenamento. Eles não puderam afirmar, confirmar. Eu acabei de ver que o meu orientador está aqui, só que ele está disfarçado com outro nome, meu querido professor Wilson Madeira. Ele está com o nome da filha, e aí eu olhei ali, agora que eu vi. Wilson, que bom que você está aqui. Não tinha visto ainda. Desculpa a gente atrapalhar aqui, mas eu queria agradecer o Wilson. Então, é um pouco significativo, né, ter falado do Jango, então, sobre todas as dificuldades encontradas no processo de exumação. E aí eu estou falando, gente, de dificuldades administrativas, dificuldades físicas, dificuldades da Secretaria de Direitos Humanos, da Comissão Nacional da Verdade, da Casa Civil, da gente fazer reuniões no gabinete da Casa Civil da Presidência da República, porque tinha dificuldade para conseguir uma urna funerária para transportar os restos mortais do presidente João Goulart. Então, assim, tem pequenos exemplos, minúcias de exemplos na estrutura administrativa do poder público que vão confirmando esse comando de esquecimento. Por isso que eu falei que desde a democratização, todos os governos se omitiram em relação a isso. E não foram poucos os entraves burocráticos que nós tivemos para realizar essa exumação. E aí, no quarto capítulo, finalmente, eu falo do trabalho que eu fiz na aldeia, lá no campo indígena, né, com os Aiqueuaras. Inclusive, o professor Wilson esteve comigo lá na aldeia. Falei aqui para vocês da tristeza que foi, da tragédia que foi a gente saber que... eu não sei quantos pesquisadores estiveram lá depois de mim, quantas pessoas ouviram esses indígenas, mas certamente esse trabalho que eu fiz para o doutorado, ele deve ser um dos últimos registros do depoimento desses indígenas do tempo da guerrilha do Araguaia. Então, assim, isso se torna, né, um documento histórico muito importante, porque é mais alguma coisa que a gente não deve deixar esquecer. Então, um pouco, já estou falando que faz 1 hora, né? Mas é isso, assim, eu escrevi essa tese num momento muito desfavorável em termos de conjuntura política, terminei a tese numa pandemia, eu nem acredito que eu consegui, né, porque foi bem difícil, mas o meu orientador me ajudou a conseguir, quero agradecer, dando força, né, não sendo chato, porque eu acho que tem muito orientador chato por aí, então o fato de ele não ser chato ajuda, né? E dizer para vocês que assim, a conjuntura ela é totalmente desfavorável aos defensores de direitos humanos. Assim, a intensificação dessa conjuntura com o golpe de 16, esse golpe empresarial, militar, sedimentou o caminho para desmonte de diversas políticas públicas e diversas políticas que foram construídas desde a década de 90 no nosso país, os conselhos participativos. Eu pessoalmente, e aí alguns aqui sabem, a Sandra sabe dessa minha trajetória, outros companheiros sabem, fui participei do orçamento participativo em Porto Alegre, da experiência de uma administração pública. Então, assim, às vezes eu tenho os meus vícios de acreditar no partido, de acreditar no sistema, porque eu vivi na prática a experiência de estar lá vendo a organização do Fórum Social Mundial. Então, eu tenho gravado em mim essas memórias de que essas coisas são lutas importantes, são lutas necessárias. E o que a gente tem vivido recentemente é assim, é o caminho do desmonte de diversas dessas políticas que foram implementadas nos últimos anos. E eu não vou me furtar aqui de fazer todas as críticas aos governos, como eu já disse, todos se omitiram de enfrentar as Forças Armadas e talvez isso explique muito do que a gente está vivendo hoje. Mas aí, em 2018, o cenário virou de cabeça para baixo. Assim, foi as piores expectativas que nós podíamos ter, elas se realizaram. O deputado Jair Bolsonaro, à época, né, do PSL, um apologista, né, um sistemático, um organizador, defensor da ditadura, foi eleito presidente do Brasil. Alguém que dedicou a vida pública a defender a ditadura militar no Congresso Nacional. Quase 30 anos de mandato parlamentar. No pronunciamento dele no dia 17 de abril, todo mundo lembra disso? No dia da votação do Congresso Nacional, ele fez uma homenagem no dia do impeachment. Ele dedicou o voto dele à memória do torturador Brilhante Ustra. Esse é o presidente do Brasil.
A própria presidenta Dilma, assim como outras pessoas, presos políticos, a Dilma ficou presa 3 anos, né? Acho que isso é importante a gente lembrar também. Sofreu tortura durante esses 3 anos, ficou encarcerada, e ele fez uma homenagem ao torturador Brilhante Ustra. E então essas coisas, elas são muito fortes, assim, nós não podemos esquecer nenhuma delas. E eu gostaria de dizer para vocês que, apesar de tudo isso, desse comando, desse esquecimento que nos é imposto, com todos os obstáculos, o que me agradou no trabalho da comissão e que eu fico feliz e que eu vou carregar isso comigo para sempre, é que uma comissão da verdade, eu aprendi isso, e quando nós começamos a trabalhar na comissão da verdade, muitas vezes as pessoas nos perguntavam, tá, mas o que que faz uma comissão da verdade? Para que que serve uma comissão da verdade? O que que vocês vão fazer lá? Ei, não é para mexer nisso aí já está quieto, para que mexer? Deixa, não, né, não se mexe não é time que está ganhando porque nunca ganharam nada, né? Então essa expressão não serve aqui. Mas aí eu descobri, e outras pessoas descobriram no mundo inteiro, no processo de justiça transicional, que uma comissão da verdade, ela serve exclusivamente, e assim eu friso essa palavra, exclusivamente às vítimas. Ela tem que ouvir as vítimas, ela tem que responder às vítimas, ela tem que registrar o que as vítimas falam, o que os familiares das vítimas falam, porque foram essas as pessoas que foram afetadas pelas graves violações de direitos humanos. Mas, sobretudo, porque são essas pessoas que podem ainda hoje, porque eles não morreram todos, elas podem ainda hoje estar caminhando na rua, atravessando uma calçada e encontrar o seu torturador frente a frente. E aí, elas não só podem encontrar essas pessoas nas ruas, mas elas podem encontrar essas pessoas hoje dentro do Palácio do Planalto. Então, e não haverá nenhum tipo de constrangimento por parte desses torturadores. Sem ter havido, porque não houve nenhum tipo de responsabilidade pelas torturas que praticaram, pelas mortes, pela ocultação de cadáveres e pelos desaparecimentos que praticaram, que foram os 4 crimes que nós tínhamos que investigar na Comissão Nacional da Verdade. E aí eu já estou encerrando, mas queria ajudar aqui na nossa memória, que vocês lembrem desse um recente episódio aqui no nosso país da amnésia, que foi o presidente da República, agora sem partido, né, ter recebido o Major Curió no gabinete presidencial. E posou para foto, gargalhada, de um ambiente super descontraído. O Major Sebastião Curió Rodrigues de Moura, né, o Major Curió, ele tem uma cidade que é uma homenagem a ele, que se chama Curionópolis, não sei se vocês sabem, ele foi prefeito dessa cidade, ele foi eleito deputado pelo Pará, e ele está entre os nomes dos 377 torturadores apontados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tortura, morte, ocultação de cadáveres, desaparecimento durante a guerrilha do Araguaia. Então, assim, é isso. Esse cara que fez tudo isso foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, recentemente. É o comando de esquecimento na nossa cara, né? Então, a pesquisa que eu fiz e o trabalho todo, ele foi parte de um desafio de tentar compreender e mexer, né? Assim, com vários autores, com uma bibliografia nova também, alguns autores mais recentes, pessoas que estão aí fazendo pesquisa mais atualizadas. Também acho importante a gente fazer isso na academia. A gente temos que usar, né? Não podemos abrir mão dos autores clássicos, mas nós temos que dar espaço. Como eu disse, nós não podemos obliterar novos sujeitos da luta por memória, nós também não podemos obliterar novos sujeitos na academia. Então, a gente tem que dar espaço, né? A gente tem que se abrir mais, porque eu acho que o conhecimento, ele passa por isso. Então, foi um pouco essa tentativa de compreender essas permanências, mudanças, pela forma que o Estado produz esse esquecimento, como que o Estado vai esvaziando essa memória, né? Não nos deixando lembrar do Amarildo. E a gente, quando está vivendo aquilo, cadê o Amarildo? A gente achou que a gente nunca mais ia deixar de falar disso, que a gente deixa de falar. Então, o objetivo principal do meu trabalho foi tentar quebrar, né, destruir, eu acho que eu gosto mais de destruir mesmo, eu sou um pouco destruidora, destruir esses silêncios, assim, sabe? Destruir isso, destruir esse silêncio. E recuperar algumas vozes perdidas, algumas delas morreram de Covid-19. Então,
eu vou parar de falar, porque eu já estou me emocionando. E eu quero agradecer vocês e eu quero debater agora, responder coisas, porque eu também gosto de responder perguntas. Obrigada. Só antes da gente começar, eu acho que, por exemplo, dada a relevância do debate, a gente pode, se alguém quiser fazer os comentários com a gente gravando, alguns comentários que queiram deixar registrado e tal, e aí depois a gente desliga e faz um outro debate sem gravar no final. O que vocês acham? Não pode falar palavrão se for gravar, porque tá, né? Pode falar palavrão também, não tem problema não. Não, mas não pode ofender os colegas, porque tá rolando isso aí, tá na moda, né? Não, ofender os coleguinhas não pode, não. Mas pode ofender os torturadores, isso pode. Eu queria, antes de fazer a lista de inscrição, fazer um comentário. Eu estudei na Cândido Mendes e sempre que eu falo desse assunto, eu volto nesse assunto de novo. É uma coisa que me incomoda muito, Nadine já conhece essa história. Eu estudei na Cândido Mendes e na Cândido Mendes eu tive um professor de direito penal, ele era professor de direito penal e medicina legal, chamado Roberto Blanco. Eu, na época da faculdade, eu não entendia muito, né? Era muito jovem e ainda não tinha despertado, né, o senso crítico do conhecimento, de conhecimento. Então, passou desapercebido, mas depois que eu saí da faculdade é que eu me dei conta que ele era um torturador. Quer dizer, na verdade, ele está na lista também desses 370 e poucos aí condenados por violação de direitos humanos. E ele dava laudo falso no IML. E atrás dos laudos, ele escrevia torturador, inimigo da pátria. E esse cara continua ainda hoje dando aula de direito penal na Universidade Cândido Mendes, quer dizer, formando as novas gerações de juízes, de delegados, de promotores, de advogados. Eu sempre gosto de falar desse cara, porque eu acho um absurdo que esse cara não tenha sido demitido da Universidade Cândido Mendes. E ainda na democracia, né, na época do PT, teve uma reunião lá na Universidade Cândido Mendes, no teatro lá, da Comissão da Verdade, e eu pedi para o professor Luiz Eduardo Soares comentar do Roberto Blanco. Ele disse que não comentaria, mas que ele não falaria nada se eu entrasse, invadisse o teatro com uma faixa, protestando, mas que ele não comentaria. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, que eu acho importante, que eu acho que na ditadura, a gente tem que, na democracia, a gente tem que continuar constantemente combatendo esses caras. Não pode entrar nessa eu vou fingir que nada está acontecendo, eu vou fingir que eu estou falando, né, da Comissão da Verdade dentro de uma universidade que emprega um torturador. É basicamente isso, e que leciona para as novas gerações da democracia, né? Exatamente com o que ele trabalhava na época e pelo motivo que ele foi condenado. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Abra aqui a lista de Priscila, eu acho que eu não sei se o Pedro tá ouvindo agora, mas a gente fez uma atividade, não foi, Pedro? Se tu puder me ajudar a lembrar, eu acho que ele se negou a comparecer, o Roberto Blanco, porque a gente tinha algumas fotos e é exatamente isso que a Priscila falou, os laudos, né, em que ele e nós achamos esses documentos, encontramos esses documentos no Arquivo Nacional e que comprovavam a participação dele exatamente nisso que a Priscila falou. Posso falar, Nadine? Claro. Claro. Então, a gente chegou a fazer essa atividade, era dedicada aos laudos, aos médicos legistas acusados de fazer esses laudos. Ele foi, só que no momento de confrontar, eu acho que a Priscila falou, passa um pouco isso. Nesse momento de confronto técnico dos laudos, da atividade desses caras, os médicos legistas que a gente estava contactando
não quiseram ter essa situação, essa saia justa, essa coisa complicada de chamá-los de mentirosos e coniventes com o regime, etc. Então ficou uma coisa meio não dita. No caso do Blanco, ele teve o disparate ainda de dizer que a gente estava ali mamando nas tetas do governo, né? Alguma coisa assim, antes de acabar a nossa sessão. Mas foi aquele nosso encontro público. Mas é isso que a Priscila falou e que o seu trabalho também fala, né? É um exercício constante de construção e de disputa pela memória, né? E também pela verdade histórica, porque não? Né? Eu sei que é um conceito complicado, mas a gente tem que chamar as coisas pelo que elas são, né? Valeu, Pedro. Ninguém quer falar? Wilson? Oi, então, Nadine, parabéns aí pela fala. Estão me ouvindo direito? Tá, aqui o som, eu estou aqui na Sibéria, né, para variar. E, então, queria falar só 2 ou 3 coisinhas. A primeira delas... Tem um capítulo da Sibéria. Tem um capítulo da Sibéria. A primeira delas é a questão da própria lei de anistia, né? Que eu lembro bem dos movimentos pela anistia, que eu acho que foram os primeiros grandes movimentos que eu participei, na época ainda em movimento secundarista, e, enfim, marcha nas ruas, né? Pela lei de anistia, eu devia ter uns 16 anos, e sempre foi problemática, né? Que a lei da anistia no Brasil acabou sendo uma lei do esquecimento, né? Hoje a gente tem essa perspectiva, né? Na medida que, enfim, colocava, na verdade, uma pedra sobre o assunto e acabou, né? Ela acabou sendo muito mais favorável ao torturador do que o anistiado voltou para o Brasil, aqueles todos que estavam fora. Mas, ao colocar uma pedra na questão, trouxe uma série de problemas que até hoje estão aí sem resposta, né? Então, é um tema a ser ainda retomado, que dirá no padrão de muitos pronunciamentos, né? Se a gente for ver, por exemplo, só a Piauí desse mês, ela tem 5 matérias. 5 matérias, todas sobre essa questão, quer dizer, todas perpassam essa questão do surgimento, do fortalecimento da extrema-direita no Brasil contemporâneo. Então, a gente está ainda, né, em certo sentido, nas repercussões de determinados atos políticos que ocorreram há mais de 40 anos. Esse é um ponto. O outro é ressaltar a felicidade das escolhas da Nadine, né? Porque na tese que ela defendeu recentemente, além de apresentar o importante histórico dos bastidores da Comissão da Verdade, ao eleger 3 casos, os 3 casos eles são exemplares dos casos no país, porque o torturador, né, Manhães, quando acaba sendo um diagnóstico, né, de uma fala cínica, revela muito da contraface, que é uma contraface cultural também, né? Na medida que é permanentemente visto como uma estratégia, né? E uma assustadora estratégia. O segundo, que é a exumação do João Goulart, do corpo do João Goulart, é simbólico, né? É uma exumação não só de um presidente da República, mas a exumação da democracia, a exumação de todos aqueles que ficaram sem voz, que foram retirados do cenário político, né? Então,
ela ganha força, né? Porque é o que nós muitas vezes estamos fazendo, né? Buscando os sinais de tanto que a gente perdeu. E o Ezequiel Ara, esse importante reconhecimento de que os Ezequiel Ara foram duplamente vitimados, né? Não só pela ditadura militar, mas um etnocídio, né? Porque um desrespeito total, absoluto em todos os elementos, né? Lembrando que a atuação militar na área reduziu bastante naquela época a população aiqueuara, que conseguiu se recuperar daquele momento para o momento atual, mas também uma série de crimes ambientais, porque se a gente pensar, a BR passa no meio da terra indígena, então é uma verdadeira desconfiguração da identidade, do território, enfim, os diversos problemas que esse povo indígena vive na atualidade, e junto com o Nadine a gente enfrentou um incêndio dentro da aldeia, apenas caracterizam a tomada do local pela mesma oligarquia, né, que metade do que era o antigo território foi tomado. Então, são problemas muito graves. E quando hoje vem a pandemia e vitimou todos aqueles que a gente entrevistou, isso nos choca em particular, mas a gente vê a ação da PIB, né, e a gente tem a sorte também de o Eloy, né, que está à frente dessas ações, que é Terena, ele é também estudante do nosso doutorado. Então, o que a gente está descobrindo? Né? Que a pandemia, nos povos indígenas, a letalidade ela é muito maior. E esse também é um crime contra os povos indígenas. Né? Não é uma questão de flexibilização de nada disso. Né? A pandemia, da forma como ela tem sido tratada, ela se revela como uma ação genocida do Estado. Em particular, as terras indígenas, por interessarem a ampliação da fronteira agrícola, acaba sendo uma ação orquestrada, é a tal da boiada passando. Então, parabenizar a Nadine por ter tido essa coragem de um tema tão vigoroso em um tempo que muitos deixam de apresentar questões tão importantes como essa. A gente tem aqui no chat o Pedro Bonfim, que tá. Pessoal que quiser falar também, bota um número aqui no chat para a gente organizar. Eu posso pedir para as pessoas falarem? As pessoas não vão ficar bravas comigo ou querem descansar? Tem umas pessoas aqui que eu queria ver. Pode, Pedro. pede sim, pede sim. Vai, Pedro. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a Nadine por ter armado esse encontro. Realmente torna a gente menos solitário na época de pandemia e de isolamento. E agradecer também pelo trabalho, que eu acompanhei um pouco. E realmente muito importante para o que a gente está passando hoje. E é um resgate muito corajoso também, né? Ela se coloca na tese. Isso é uma coisa que eu acho muito importante para a academia também, né? Se colocar. Né? Eu queria lembrar de algumas coisas que aconteceram na Comissão da Verdade também, né, Gini? Até para você poder comentar depois e complementar com a coisa que eu esqueço. Tá, se tu quiser parar de gravar, tu avisa. Não, porque eu falei de coisas que foram públicas. Uma delas foi relativa ao caso do Raul Amaro. Tá? Raul Amaro foi preso, a gente conseguiu comprovar que ele foi torturado dentro do Hospital Central do Exército, além de ter passado também pelo DECODE, foi torturado dentro do Hospital Central do Exército. No âmbito disso, a gente fez uma diligência ao Hospital Central do Exército para mapear o lugar, né? A gente foi com ex-presos políticos que lá estiveram e tudo. E quando dessa diligência, aqueles que estavam servindo no Hospital Central do Exército
esconderam documentos em sacos de lixo, né? Quando a gente foi lá, né? Isso depois a gente recebeu uma denúncia anônima e o Ministério Público Federal conseguiu ir lá e fazer uma busca e apreensão desses documentos. Até onde eu sei, depois eles não conseguiram fazer uma triagem do que estava dentro desses sacos de lixo, até por uma questão de que o âmbito dessa investigação, da busca e apreensão, era no âmbito do processo, né, que estava sendo feito por o caso específico do Raul Amaro. Então, a gente acho que até hoje não sabe, né, Dini? Se você tiver qualquer informação sobre isso, complemente. Eu lembro disso só para reforçar essa questão da memória, como está sempre ainda em disputa. A gente não pode se enganar e achar que é uma coisa que não interessa mais, ou que já passou, que a luta tem que ser outra, etc. Não, isso está posto, né? E não só os documentos foram retirados, como acharam também informações sobre quem fez parte dessa diligência, né? Então tinha ali um breve currículo, acho que teu, inclusive, né, Janine? Não lembro se você foi, de membros da Comissão Nacional da Verdade, que também foram, meu, enfim. Pode, claro. Não, porque o que eu lembro, Pedro, e aí eu escrevi isso na tese, é que nessa diligência, porque o Ministério Público Federal recebeu uma denúncia de que, olha, a comissão fez a visita, no dia que a comissão fez a visita, pegaram vários prontuários e esconderam de um período datado, né, obviamente, que era o período maior da repressão, e aí, nesse dia que o Ministério Público Federal foi fazer essa diligência em cima da denúncia, depois da visita que a gente tinha feito, eles encontraram pastas no gabinete da direção do hospital que tinha os nossos currículos. Tinha, tipo assim, foto minha no Facebook, postagem minha de família, e dos outros membros da comissão também. Tipo, exatamente igual aconteceu agora com o Ministério da Justiça fazendo dossiê das pessoas, igual aconteceu com os 23 ativistas presos. Então, assim, é só repetição, né? Só que foi na nossa cara, né? E foi com as nossas vidas, no caso, né? Foi com a nossa cara no sentido mais forte. Eu digo isso para enaltecer o teu trabalho. Eu não sei se a gente vai conseguir lembrar de tudo agora, mas eu digo isso para enaltecer o seu trabalho. E reforçar também, depois da Comissão da Verdade, eu fui assessor na Câmara dos Vereadores. Não passam projetos que tenham a ver com a memória, com a retirada de nomes de perpetradores de violações de direitos humanos durante a ditadura militar, para qualquer outro nome, não passam. Eles são organizados em relação à pauta da memória. É uma disputa. Nunca podemos cair nessa falácia de que eles querem virar essa página. Não é. Eles querem afirmar uma narrativa, eles querem afirmar uma visão, né? Então, isso do HCE me lembrou muito, essa história me lembrou muito agora, esse novo período que a gente está vivendo. O período que eu trabalhei na Câmara dos Vereadores, com tantos projetos de lei que passam por lá, e reparar que nenhum relativo à memória passa, né? E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa debater e ficar muito atento. E não achar que essa vai ser uma pauta que a gente vai resolver tão simplesmente. Assim. Mas era só isso, eu queria contribuir com isso. Obrigada, Pedro. Mais alguém vai falar? Alberto? Eu. Pô, Alberto, não vale, tu estava na minha lista para eu te indicar para falar. Tu se indicou. Exatamente, eu sabia disso que eu já me adiantei. Então, boa noite aí a todas as pessoas aqui presentes. Parabéns, Priscila, aí pela condução. Parabéns, Nadine. Parece até uma coisa meio assim, né? Parabéns, tal, mas tem que falar porque são coisas não só de um brilhantismo intelectual, mas de uma coragem. De uma coragem de uma mulher que não tem nenhuma medo não só de se esconder, mas não tem medo de falar o que deve ser falado. Então, eu acho que a gente tem que enaltecer essa coragem muito importante que a Nadine tem. E
é essa coragem que tem que contagiar as pessoas, que tem que passar para nós. E eu acho que isso ajuda. Eu estou dizendo assim, também, como um depoimento de um egresso da Baixada Fluminense, que viveu década de 70, 80 e 90 em Nova Iguaçu, e que viveu situações que não tem nada de diferente do clima da ditadura militar. Em plena década de 80, final da década de 80, e por andar com bolsa com na época, né, uma estrelinha vermelha desenhada na bolsa, e ser abordado por policiais na rua, ser levado para o canto para ser revistado, certo? Somente por causa disso. E eles diziam: você está aí com esse negócio, com essa estrela vermelha aí, tem alguma coisa nessa bolsa. Então, assim, o clima, né? O clima permanecia. Eu nem entendia o que era. Eu era um militante jovem, adolescente, estava entrando no movimento político, nem entendia o que era. Aí só vim entender depois, né? Das discussões, dos debates e tal, e a percepção do todo. Mas eu tenho duas perguntas aí para você, que eu acho que você pode nos ajudar, né? Porque esse é um tema que, como você ressaltou, o seu orientador também, que parabenizo, né, e o Pedro aí falaram, ele precisa ser repetido sempre, por causa da questão da memória. A primeira coisa, como foi a relação com o governo petista? Né? Como é que é a relação com o governo petista? E quais são, assim, né? Quais foram as partes mais tranquilas e quais foram as partes assim que não foram tão tranquilas? Porque, de uma certa forma, quando a gente fala, né, você ressaltou aí a história do governo hoje, e de alguém cultuar o senhor Ustra em pleno Congresso Nacional, em pleno momento que a gente fala que se chama de democracia, alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada aí. Que é aquela velha história, né? No movimento a gente costuma falar: tem alguma coisa errada que não está certo. Né? Então, algum problema, pô. Tem um problema. Por que isso não é considerado crime? Por que não foi considerado crime? E logo em seguida, as coisas, né, que se faz com verdade e com justiça são criminalizadas. Você mesmo estava hoje, ainda agora, numa reunião sobre a questão do MST. A posse da terra que não é produtiva, inclusive, é um crime. Um absurdo. Então, assim, as inversões que essa narrativa, né, as inversões que essa narrativa produz, nos leva, inclusive, a grandes militantes, né? Grandes militantes intelectuais, inclusive, a titubear, a vacilações, a ficar em dúvida, às vezes, em cima do muro, qual o lado certo para pular. Então, essa é uma questão que eu gostaria que você abordasse, e, na sua perspectiva, a outra questão é de ver assim, então, o que pode ser corrigido? Quer dizer, nesse momento agora, como que a gente pode, em plena pandemia, inclusive, né, em plena quarentena, tal, que a gente aqui, né, eu louvo muito a gente aqui que está nesse momento, como você falou, uma sexta-feira, discutindo, mas é um tema de alta relevância. Eu escrevi um artigo, numa época aí atrás, sobre o golpe da Dilma. Eu coloquei que um dos elementos pelos quais a Dilma foi impeachmentada foi a Comissão da Verdade. E que em muitos lugares ninguém fala.
mas é uma das causas pelas quais ela foi vitimada. Porque esses caras, o menino falou aí agora há pouco, eles se organizam e eles criam entre eles um antídoto para na hora, quando percebe que a coisa vai avançar, eles já vão logo e tentam neutralizar. São muito organizados. Muito, e às vezes de forma imperceptível, tá? Às vezes de forma imperceptível. Às vezes eles criam, porque esses caras são frios, e agora com essa onda do neopentecostalismo, eles vêm com um santinho, né? Com a coisa de a paz do Senhor, e aí junto disso eles trazem, né, o fel. Eles jogam o fel, jogam a maldade junto, em nome de Deus. Então, é tudo junto e misturado. Então, eu gostaria, se você puder, né, se não for tanta coisa, comentar aí essas questões para nós e para o nosso debate. Estou muito satisfeito, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse momento hoje, conversando aí com você. Obrigado. Obrigada, Alberto. Não, eu até estava dando uma colada aqui numa parte de um trecho que eu escrevi. A pergunta assim, como é que foi a relação com o governo petista? Eram vários governos petistas. Eu acho que isso é uma resposta que merece ser dada, assim, né? Assim, eu tive a experiência de trabalhar no governo petista na gestão Dilma, né, no 2011, e iniciei o meu trabalho no governo na Secretaria de Direitos Humanos. E uma Secretaria de Direitos Humanos, mesmo num governo petista, ou nos governos petistas, é quase uma secretaria de oposição dentro do governo. Então, isso também é um elemento que tem que ser trazido. Assim, não é de hoje que a pauta econômica é a única que interessa, assim, é a única que vira assunto, né? E aí, acho que não inventaram ainda, não sei aí se vai ter alguma bruxaria, alguma magia, mas não inventaram ainda uma melhor forma de não garantir direitos sociais, direitos humanos, né, direitos trabalhistas, direitos ao meio ambiente, os direitos que fazem a vida valer, a gente existir, do que não dar orçamento para as políticas que vão implementar esses direitos. Então, assim, um pouco de como é que foi a relação passa por isso, assim. Na minha opinião, faltou estrutura em termos de burocracia, estrutura administrativa, para que pudesse se fazer um trabalho melhor. Claro que teve todo o apoio da Casa Civil da Presidência da República para a Comissão da Verdade, mas assim, poderia ter se feito mais. Mas não se fez mais porque não se tem o hábito de priorizar no orçamento e, como o Pedro falou aqui, da Câmara de Vereadores, a próprio orçamento que foi usado para a Comissão Nacional da Verdade, ele também passou pelo Congresso Nacional, né? Então, assim, não foi fácil, Alberto, a trabalhar. Assim, nós éramos poucos assessores, era uma demanda de trabalho gigantesca. É óbvio que a gente não partiu do zero. Quando a Comissão Nacional da Verdade começou, já tinha o Brasil Nunca Mais, já tinha um trabalho da Comissão de Familiares de São Paulo, tinha o trabalho da Comissão sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Então, tinha muita coisa já sistematizada ao longo dos anos. Então, não foi, claro, assim, a gente inventou o fogo. Não foi isso. Mas não foi fácil a relação nesse sentido, assim, porque eram muitos governos, muitos grupos de interesse dentro, né? E muito alinhamento. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, não sei porquê, mas muito alinhamento com as Forças Armadas, assim. O que nos faz pensar que a elite, ela só troca de roupa, né? Assim, em determinados momentos, assim. Então, tinha esse alinhamento, assim, porque justamente, como o professor Wilson falou, assim, a lei da anistia, ela permitiu esse transitar por esses mundos sem ter nenhum tipo de constrangimento. Então, essas pessoas nunca se ausentaram dos espaços de poder. E eu não estou restringindo aqui a resposta ao executivo, né? Porque a gente fica muito com a cabeça no executivo. Então, a gente enxerga assim, o governo do PT, o executivo, o federal. Não é, gente, são os três poderes. Então, assim, essa elite, ela transita tranquilamente nesses três poderes e é isso que orienta as nossas vidas.
Então, eu acho, de verdade, assim, com a minha experiência pessoal, que nós, acho que todo mundo conhece esse ditado, nós cutucamos a onça com vara curtas. De fato, a Comissão Nacional da Verdade, por mais tímida que tenha sido, e eu hoje eu sinto mais madura para fazer essa leitura, por mais difícil que tenha sido, a comissão ela incomodou. Ela incomodou. E aí, por ter incomodado, nós vimos o voto do Bolsonaro homenageando o Ustra. Então, assim, eu concordo contigo nesse aspecto. Assim, de fato, foi algo que, se aquilo que eu falei inicialmente, né, quando eu apresentei aqui a aula, eu falei que a gente tinha que eu caracterizo hoje como uma ingenuidade, né, achar que com o término do trabalho iam abrir processos, persecuções penais, as pessoas iam começar a ser iniciadas, responsabilizadas, como foi na Argentina, no Chile. Então, assim, isso que a gente almejava não aconteceu, mas também não aconteceu porque a elite ficou incomodada com esse trabalho. Então, a Dilma, o governo Dilma e o impeachment, eles se devem, e eu, óbvio que tem pessoas que podem discordar, né? As pessoas têm diferentes leituras desse processo do golpe, mas eu acho que o trabalho da Comissão da Verdade, ele foi sim uma válvula de acionamento aí para o golpe que derrubou a Dilma. Que foi. Agora é o Durval. Só um instantinho que eu tenho que mudar de ambiente, porque o pessoal aqui em casa já está dormindo, então minha voz é meio alta, entendeu? Eu falo com uma voz de trombone, aí minha irmã vem, me chama atenção, me dá uma bronca. Eu peço perdão aí por esse momento, mas é só mudar aqui de ambiente aqui, que eu vou para um lugar mais calmo da casa. Está meio escuro, mas já vai clarear. Muito bem. Eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui está tranquilo. Opa. Bom, eu quero primeiramente agradecer por essa oportunidade de estar aqui, né? Como é que eu vou dizer? De apreciar e aprender também com esse trabalho que a Nadine muito bem expôs para todos nós. Eu soube do evento através do meu companheiro Alberto Mendes, que acabou de fazer uma intervenção, e ele que me chamou atenção pelo Zap e tal, enfim, e resolvi porque eu sou doutorando na UERJ e estou elaborando a minha tese, apesar de não estar falando sobre ditadura de maneira pontual, né? Apesar de não estar abordando sobre nem memória ou esquecimento, etc., mas eu estou trabalhando um tema que é a Escola Superior de Guerra, eu estudo a Escola Superior de Guerra, a formulação teórica da doutrina de segurança nacional, por um grupo de ex-guianos civis e militares que atuaram na escola no início dos anos 50, enfim, né? Mas esse tema militar, ditadura, memória, esquecimento, sempre me interessaram bastante. Então, Nadine, eu queria fazer uma intervenção de modo que, assim, tentar fazer uma pergunta, na verdade, né? Transformar uma intervenção numa pergunta. É o seguinte, faz um tempo, já faz bastante tempo, não vou lembrar o ano exatamente, mas vamos botar assim, entre meados dos anos 90, talvez de 94 para frente, talvez início de 2000, não sei bem, eu me lembro que eu li uma matéria no jornal O Globo, jornal, a fonte eu tenho certeza que foi o Globo, né? Uma página e meia, um pouco mais, enfim, falando de, aliás, fazendo uma alusão à época da ditadura, e tinham pessoas que tinham sido entrevistadas, né, pessoas comuns do dia a dia, né? E, se eu não me engano, ninguém daquelas foi entrevistado, ninguém tinha sido torturado, teve a vida achincalhada pela ditadura, ou qualquer coisa assim, foi presa. São pessoas absolutamente comuns, mas que testemunharam algum momento, assim, uma prisão, uma violência, né? E então o que chamou a atenção nessa entrevista é que essas pessoas elas se recusaram, elas falaram, algumas delas falaram pontualmente que elas tinham medo de ficar lembrando que elas tinham medo de alguma coisa, assim, de falar, isso sair em matéria, enfim, e de repente elas sofreram alguma repressão por isso, né? Eu sei que de repente isso não foi bem o mote da sua fala, mas gostaria de ouvir um pouco você sobre esse aspecto, né, dessa questão da memória, esquecimento, porque as pessoas muitas preferem esquecer,
né? Elas não querem lembrar, tem testemunhado o fato e tal, não quero falar disso, isso não me interessa. Eu me lembro também, se estou fazendo uma outra ponte, que quando eu fiz o meu mestrado, a minha primeira proposta de trabalho, de pesquisa, foi com relação ao movimento operário aqui eu estou aqui no Jardim Botânico, tinha uma fábrica de tecido, enfim. Eu fui entrevistar uma família de um ex-operário da fábrica e a família também chegou para mim e falou, não quero lembrar desse lado, não me interessa tocar nesse assunto e tal. Né? Esse passado vale a pena ser revivido aqui numa entrevista sua. Ou seja, me negaram, né? Informações. Então, se você puder aumentar um pouco essa questão, assim, essas pessoas, né, que tomam essa postura, enfim, é isso. Tá bom? Mas parabéns pela excelentíssima exposição que vocês. Tá? Estou muito feliz. É isso. Obrigada, Durval. Eu, assim, a gente viveu, e aí eu vou falar bem, bem rápido também, porque eu vi que tem outras pessoas inscritas, assim, senão vai ficando muito tarde, e a gente pode continuar conversando, assim, o Alberto te convidou, então se tu precisar a gente pode trocar telefone, porque posso, né, te dar dicas, a gente pode conversar durante a tua pesquisa. Eu acho que é um pouco isso que o Pedro também falou, né, da gente se colocar mais, né, a gente, cada um aqui tem alguma coisa, conhece alguma coisa, vamos ajudar os outros, porque se a gente não se ajudar, a coisa tá ficando feia, né? Então vale a pena a gente trocar o máximo de coisas que a gente puder. Mas assim, a gente viveu, Durval, na Comissão da Verdade. Teve uma cena, o Pedro estava ajudando a lembrar aqui dos momentos, né? Mas isso eu não escrevi na tese. Acho que não, isso que eu não escrevi não. Talvez eu tenha escrito. A pessoa que não lembra mais o que escreveu. Falando em memória. Ai, ai. Mas desculpa a brincadeira. Mas é que a gente fez um depoimento na LERJ, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, e aí tinham vários militantes do PCR, e só que antes deles falarem, nós encontramos com eles uma semana antes da audiência pública, e foi numa sala lá onde era a sede da Comissão da Verdade, que era ali onde é o prédio da CARG, da OAB, ali perto do Santos Dumont. E aí eu cheguei na hora, o pessoal estava chegando e tal, era uma galera, né, mais ou menos a mesma faixa etária, só que algumas dessas pessoas não se viam há 40 anos. E a gente conseguiu aproximá-los para eles darem um depoimento do que eles tinham, e aí alguns não foram porque estavam com medo, um pouco dentro disso que você falou, estavam com medo mesmo, 40 anos depois de falar, e os que foram, que, né, não sentiram medo de falar, algumas pessoas, elas se emocionaram muito quando elas se encontraram. E aí eu lembro que eu perguntei, assim, tá, mas você mora onde? Aí, sei lá, um morava na Vila Isabel, o outro morava em Botafogo. E assim, e aí a ditadura fez isso, cara. A ditadura separou pessoas que eram do mesmo grupo político, da mesma militância, da mesma célula, né, da mesma célula no sentido embrionário mesmo, sem usar a terminologia aqui da esquerda da época da ditadura, mas e de repente essas pessoas elas foram afastadas, morando a poucos quilômetros, e elas nunca mais se encontraram, porque elas ficaram com medo de se encontrar também. E assim, então esse medo, ele é eu acho que é uma vivência que muita gente que passou pela ditadura tem, e tem até hoje, tem com razão. Porque, como disse o Alberto, cara, dependendo do lugar, eu não nasci, não me criei no Rio de Janeiro, eu moro aqui já faz 2 décadas, mas eu nasci no Rio Grande do Sul. E assim, tem de fato isso, assim, as pessoas elas têm medo porque esse poder perpendicular dessa estrutura, ele continua atravessando o Estado e presente. Então, assim, é para ter medo. Eu não estou defendendo aqui que as pessoas tenham medo, né? Não é nesse sentido, mas às vezes as pessoas correm risco do ponto de vista de integridade física, risco de vida, assim, de morte, né, no caso. E aí a gente consegue entender, porque se a gente viu pessoas que eram militantes, conhecidos, lideranças, que nós conseguimos reunir para dar depoimento, e essas pessoas ficaram sem se conversar durante 40 anos, imagina o trabalhador da indústria têxtil, a mulher que trabalhava na empresa têxtil em Caxias, o metalúrgico, o metroviário. O que essa pessoa vai falar, entendeu? Ela vai falar o quê? Para arriscar ainda hoje, porque ela ainda está trabalhando, ou ainda depende das relações pessoais que ela tem para sobreviver no mundo do trabalho,
ela vai se expor e vai falar alguma coisa para nunca mais arrumar nada? É tipo, não pode, na época da ditadura, não faz tatuagem que senão que nunca vai arrumar emprego, sabe? Isso é real, cara. As pessoas, elas têm medo, e elas têm medo porque elas têm medo material de não conseguir sobreviver se elas forem identificadas. E não é à toa que esse discurso anticomunista, ele continua presente hoje, assim, é porque o medo foi algo que foi incrustado na gente, assim, e aí dá para entender, assim, o que a gente tem que fazer aqui, que foi um pouco na fala do Alberto, o que a gente tem que fazer é enfrentar esse medo. E aí nós temos que mostrar para as pessoas que, graças a quem não teve medo, que a gente está aqui hoje, porque se as pessoas tivessem medo, a gente nunca ia ter saído desse lugar que uma mulher jamais ia ter podido escrever uma tese sobre um assunto como esse. Então, uma mulher jamais ia estar aqui nessa hora conversando com vocês, e por aí vai, né? Aí tem vários outros exemplos. Mas é isso, Durval, o medo é real, assim, a gente viu e ouviu muita gente mesmo com medo. Tinha pessoas que nos procuravam na sede da comissão e queriam falar, mas não queriam que a gente escrevesse o que elas estavam dizendo, não queriam que a gente gravasse nada e não queriam falar em público. Era quase um divã, assim, né? Porque a gente não podia... E as pessoas queriam ser ouvidas. Tem um livro que eu usei na tese, que é de um sociólogo francês, o Luc Boltanski, e que ele usa esse conceito de denúncia pública, assim, que é isso, que assim, às vezes a gente sofre uma violação e vive uma violência, e o que a gente quer é denunciar publicamente aquilo. Então você pode pegar um ônibus, sabe essa situação que sempre senta uma pessoa do lado do ônibus, da gente começa a contar a vida toda pra gente, e a gente fica assim, não, lá vem essa senhora contar a vida toda dela. Só que às vezes aquele contar a vida toda ali é o momento da denúncia pública, é o momento que aquela pessoa está se livrando desse medo. E assim, e as cobaias é a sociedade que a gente vive, né? Então, assim, eu acho que talvez, para a gente que tem capacidade de estudar, de aprender, de ouvir, eu acho que a gente tem que sempre pensar nessa escuta pedagógica de identificar esses medos e ajudar a diminuir isso, porque isso é muito real. Todo mundo sente medo. Assim. É por aí, Durval. Espero ter ajudado. Não sou, né, não é minha área, não sou psicanalista, mas é um pouco isso, assim. Priscila, tem mais gente? É o Wellington agora. Wellington? Será que ele está aí ainda? Ele tá, mas deve estar ele tá com a câmera desligada. E você quer falar, Priscila? Bom, eu bem me inscrevi também, então vou falar antes dele, e aí depois vamos ver se dá tempo dele voltar. Não, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, você sabe que eu estudo redes sociais e tal, e eu venho percebendo que de uns tempos para cá, o que você chama de comando do esquecimento, eu chamaria assim de uma espécie é mais do que um comando de esquecimento, é uma tentativa de reconstrução da memória, né? Aí você tem esses canais digitais, como esse Brasil Paralelo, né? Essa questão do revisionismo histórico que de certa forma dialoga com a política que o Bolsonaro desde sempre disse que queria fazer, que é uma guerra cultural, né? Que é justamente essa ideia de disputar como se a história fosse uma mera narrativa, né? Então, de disputar narrativas históricas, só que do ponto de vista do poder e da desconstrução de tudo que a gente conhece. Então, ditadura não é mais ditadura, ditadura é revolução, então não teve tortura, ou passa-se a justificar a tortura, né? Por conta dos movimentos de resistência armada da época. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê essa questão do revisionismo histórico desde o ponto de vista da memória. Priscila, eu concordo contigo, assim, acho que a gente tem esses conceitos, né, eu não sou historiadora, enfim, mas eu sei que tem, né, o conceito a ideia do negacionismo, do revisionismo, né, essas ideias de como que
como que se registram as coisas, assim. Eu acho que quando eu falo da categoria, né, de comando de esquecimento, é um pouco em cima dessa perspectiva de que nós não nos foi ensinado, assim, a gente não aprendeu a registrar. Eu não sei se todo mundo leu aqui, mas todo mundo deve ter visto, né, a biografia do Marighella, que é do Mário Magalhães. O Marighella, ele tinha uma... Tá ótimo, né? Citando esses nomes aqui na nossa aula. Estou me sentindo vintage. Mas ele tinha o hábito, eu também tenho, de anotar tudo em caderninho. Anotava tudo em caderninho, de lápis, anotava. E aí eu aprendi lá no Araguaia, ali a Ana Paula está anotando. Eu anoto também. E às vezes até, né, assim, tipo, pô, isso aqui eu não vou mais usar e tal. E aí eu tenho um monte de caixa de caderninho anotado, assim. E por que eu falei isso, né? E também eu aprendi que é bom anotar lápis. Isso aí porque... Por isso que eu falei do Marighella, porque se molha, se chove, se cai alguma coisa, a caneta, a tinta, o lápis só se alguém apagar, mas se você guardar bem, nunca vai desaparecer, assim, não tem como estragar, né? Mas enfim, curiosidade do lápis e da caneta. Mas o que eu tô falando, queria falar, Priscila, é que assim, que como a gente não aprende a registrar, a gente não aprende a lembrar, é fácil a gente ser absorvido por esse esquecimento, né? Porque a gente não tem a prática. Então, assim, é mais fácil para o Estado. Então, e aí é tão fácil o comando de esquecimento, fácil, né, entre aspas, mas assim, eles conseguem fazer isso, assim como conseguem fazer o revisionismo. Eu acho que é a mesma chave, sabe? É a mesma chave que se aciona, porque é em cima do não aprendizado social de registrar, de lembrar, de guardar. Então, acho que assim, um jeito da gente enfrentar, pensando em soluções no presente agora, um jeito da gente passar por isso agora, e eu não estou dizendo que a gente vai tomar o poder, nada disso, assim. Eu acho que um jeito da gente passar isso, pelo menos com a nossa consciência tranquila, para daqui décadas a gente lembrar disso e poder falar para as pessoas o que a gente viveu agora, é registrar isso, assim. Registrar, escrever, nossos caderninhos, assim. E aí parece que eu estou fazendo um discurso contra tecnológico aqui, mas e não sou também, eu sei que tem gente que não gosta de imprimir e entendo, eu também tenho evitado impressão por conta, né, do uso do papel, tudo isso, mas acho que assim não vale a pena a gente deixar de registrar por escrito as coisas, porque vai ser muito mais difícil intensificar o negacionismo e revisionismo na sociedade se a humanidade continuar registrando no físico, né, e não apenas no virtual, assim. Acho que a gente são alguns riscos, assim, tem um lado muito bom, porque é esse aqui, a gente está vivendo ele agora, nós não estaríamos juntos, o Wilson está na Sibéria, vocês não fazem ideia de onde é a Sibéria, e a gente está aqui junto, conversando essa hora da noite, a gente não estaria, né, mas, assim, tem riscos também, assim, então, eu acho que, assim, atendendo aí o que a Priscila falou, eu acho que para enfrentar esse revisionismo e esse negacionismo, nós temos a responsabilidade dos registros, assim. Saibamos registrar tudo, assim, tudo que for possível, assim, porque isso vai fazer diferença na história que será contada dos tempos que nós estamos vivendo. E, assim, uma coisa para complementar também em relação às mortes de Covid, né? Porque tanta gente, sabe? Eu não sei vocês, mas eu já conheço pessoas que morreram. E cedo ou tarde, todos nós conheceremos pessoas que morreram. E nós vamos fazer parte de uma geração, de uma fase histórica, né, de um momento histórico, de que a gente está lidando, e aí não são números, né, são memórias, são mortes, são vidas, são pessoas que têm uma trajetória, sei lá, cada pessoa dessa se relaciona com no mínimo 10 pessoas, sabe? Entre familiares e amigos próximos. Então, assim, nós vamos ter uma geração com uma sequela de sofrimento e de ausência de registro, porque não está se valorizando a memória dessas pessoas e dessas mortes. Assim, nós estamos perdendo a capacidade de valorizar essa memória dos mortos. Isso assim, é milenar, gente. O direito ao luto, as pessoas não estão exercendo o direito ao luto. Isso vai dar ruim, porque tu não poder
tu não poder se jogar em cima de um caixão, tu não poder gritar em cima de um caixão, tu não poder chorar na hora de um velório, gente, não poder chegar perto de um corpo da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, isso vai dar ruim. Então, assim, acho que a gente pode muito bem aprender e se esforçar para ajudar a registrar essas memórias, assim, porque aí não tem revisionismo e negacionismo que nos aniquile, assim, Priscila. Eu acho que é o jeito da gente resistir, sabe? Eles vêm com tudo, eles estão vindo com tudo para isso. Wellington, já voltou? Acho que ele foi embora. Ah, Não, ele tá ali. daí? Wellington, você. Patrícia e Priscila, acho que ele está aí, mas só está ali. Então fala você, Flávia. Então manda ver. Obrigada, Nadine, pela apresentação brilhante. Eu vim, em respeito a todos, assim, o tema é super interessante, mas eu vim porque eu estou estudando sobre o inverso, né? Eu estou fazendo mestrado no PPG-SD e eu vim buscando essa coisa do esquecimento também, mas eu estou meio empacada por conta dessas coisas, né? Eu vim falar sobre o direito do esquecimento na internet. Ah, sim. Mas aí, quando eu comecei a estudar, eu estou, assim, numa luta pessoal interna muito grande por conta dessa questão da memória, né? Aí você agora trouxe essa questão dos caderninhos, anotar a lápis, aí me veio a memória, que acho que isso, a gente não tem mais isso. As cartas, elas eram uma forma de registro muito forte também, né? As que se conseguiam guardar, então... E aí eu vim assistir a tua palestra exatamente por conta dessa minha luta, porque é importante a gente ter a memória, e a gente não tem essa cultura, o brasileiro não foi, como você disse, a gente não foi ensinado a guardar, a ter memória, a lembrar. E aí logo no início, quando você veio dizendo que a gente não escolhe a memória que a gente quer lembrar e tudo que vem à tona. Então, eu vim para cá e eu fiquei assim, super encantada, porque é um tema... Eu sou de Petrópolis e a Casa da Morte em Petrópolis e sempre foi... Priscila está ali concordando comigo, porque ela sabe disso. Sempre foi assim, uma casa, vamos dizer, esquecida. Eu cresci em Petrópolis e a gente... não sabia, sempre, inclusive, houve dúvidas aonde era precisamente a casa, entende? Tinham várias indicações exatamente para despistar onde existia essa casa. Tem uma família muito, muito conhecida na cidade, que, inclusive, tinha uma forte relação a essa casa, porque me parece que o avô, no caso da família, dessa família que... O Ladders. Pois é, eu acho que era ele quem era o proprietário e cedeu a casa, enfim. Então, é muito marcante. E aí volto eu para a minha dúvida, né? O direito do esquecimento, ele tem que ser discutido numa seara de internet e tudo mais, mas até que ponto a gente pode relegar o direito à memória, né? Eu acho que não pode, eu acho que é muito... O Brasil, ele é muito jovem, em se tratando de país e de democracia, então, mais nova ainda, para perder isso tudo. Então, assim, pergunta tem um monte, né? Mas assim, e essa coisa do caderninho agora ficou, assim, fervilhando na minha cabeça. Então, eu queria agradecer muito a tua fala, foi muito legal a presença de todos. E aí está dito. Obrigada. Eu que agradeço de coração. Mas, Flávia, é bem legal a tua pesquisa, porque, assim, o direito... parece, né, um absurdo agora eu falar isso, mas a gente precisa também defender o direito ao esquecimento, porque essa é a diferença entre o público e o privado. Quando eu falei que a gente pode selecionar, e eu não vou ter um porta-retrato de uma cirurgia na minha sala, não quero ter de um acidente de carro, não quero, entendeu? Então, eu não quero que... Assim como eu não quero que tenha uma foto de um acidente, como muitas vezes as pessoas na internet, porque alguém fez a cobertura e depois tu vê lá o corpo da pessoa estirada no asfalto. Tem várias situações, e várias situações de violência policial, de que as pessoas são, né,
criminalizadas pelas fotos, pelas imagens, e depois as pessoas não querem que aquilo continue na rede social. Então, assim, é diferente, né? Eu acho que o alicerce é o mesmo, né? É a diferença entre o público e o privado, entre o indivíduo entre o indivíduo singular e o coletivo Estado, né? Acho que a gente não pode se confundir aí. Então, assim, toca firme aí, que é bem legal falar sobre isso, é necessário. Assim. É isso, gente. Acho que estamos por encerrar, Priscila. Tá, acho que a gente pode encerrar. Vou parar de gravar aqui. Pedindo para o pessoal que está assistindo o curso gravado para se inscrever no nosso canal, dar um like ali no nosso videozinho.